Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com. Então, vamos ver essa aplicação de uma flexão assimétrica para uma viga. Temos a viga caixão está sujeita a um momento fletor de 25 kN, direcionado como mostra a figura. Determine a tensão máxima na viga. Então, o que é que podemos observar? Inicialmente, o que é uma viga caixão? Vamos ver? A viga caixão é uma viga como essa, que ela tem uma seção, como podemos ver aqui, uma seção quadrada, porém, ela tem exatamente essa parte aqui, que é uma área vazada. Por isso, nós chamamos ela de uma viga caixão. Então, nós vamos observar que essa viga caixão, ela está sujeita a um momento, como podemos ver, a um momento fletor, onde esse momento fletor é um momento oblíquo ao eixo Z. Então, se eu tenho um vetor de flexão, um momento de flexão, onde ele é oblíquo ao eixo Z, para que eu possa aplicar exatamente a equação que define a tensão em uma flexão assimétrica, nós precisamos, na verdade, decompor esse momento. Ou seja, nós sabemos que a equação que nós podemos utilizar para calcular a tensão em uma flexão assimétrica é dada como sendo a tensão menos o momento em torno do eixo Z, vezes a coordenada y do ponto, dividido pelo momento de inércia em torno de Z, mais o momento de flexão em torno do eixo Y, vezes a coordenada Z do ponto, em função do momento de inércia em torno do eixo Y. Então, o que podemos verificar é que, para fazer uso dessa equação, eu preciso determinar alguns elementos. Um deles é o momento em torno do eixo Z e o momento em torno do eixo Y. Então, como faremos, certo, essa decomposição? Podemos ver aqui na figura que este aqui, ó, é exatamente o nosso momento M. Vamos ver? Então, aqui, ó, está o momento M. Eu vou pegar esse momento M e vou decompor esse momento exatamente, amigos, em função do meu eixo Z e em função exatamente de quem? Do meu eixo, que eu vou chamar o meu eixo Y. Então, eu tenho aqui, como você pode ver, o meu eixo Y e aqui o que eu chamo do meu eixo Z. Porém, eu vou simplesmente dar orientação. É óbvio, eu tenho que dar orientação ao meu eixo, tá? Então, eu vou considerar que o meu eixo Y, nesse sentido, ele é positivo, perfeito aí? E o meu eixo Z, nesse sentido, ele é positivo. Essa orientação cabe a você orientar o eixo como você quiser. No caso, eu estou orientando que o eixo Y, na vertical para cima, ele é positivo, e o eixo Z para a esquerda, ele é positivo. Então, dessa forma, eu vou decompor exatamente o vetor M. E ao decompor o vetor M, eu consigo visualizar, eu consigo fazer com que você enxergue que eu tenho agora o que eu posso chamar do nosso vetor M na direção de Z, e eu passo a ter o nosso vetor M na direção de Y. Então, amigos, olha só, o que eu fiz aí foi a decomposição exata de quem? Desse vetor M. E eu posso visualizar exatamente com vocês que nessa decomposição eu consigo visualizar exatamente esse ângulo, que eu vou chamar do meu ângulo θ. Opa! Quem é o meu ângulo θ? O meu ângulo θ é o ângulo formado exatamente entre a componente M de Z e o meu vetor M. De acordo com a figura, eu vejo que aqui também, ó, está o ângulo θ. E em função dessa relação que foi dada aqui, 4, 3, 5, eu vejo exatamente que aqui eu tenho uma proporção 3 e uma proporção 4. Dessa forma, é possível matematicamente dizer que θ ele é o arco cuja tangente equivale a quanto? A 3/4. Se você bater exatamente aí, ó, na sua máquina, certo? Jogar na sua máquina função inversa da tangente de 3/4, eu vou achar um ângulo θ exatamente igual a quanto? 37 graus. Opa! Então eu verifico que esse ângulo
formado entre o vetor m e a sua componente m de z é igual a 37. Logo, por uma decomposição, certo? Eu posso simplesmente verificar que o momento de z, o módulo desse vetor momento de z é igual a m vezes o cosseno de 37 graus, perfeito? Então, deu para você verificar, certo, que eu fiz a decomposição, vejo que m de z é um cateto adjacente a θ, logo m de z é m cosseno 37. Então, dessa forma, se eu tenho que o momento, a questão nos deu que o momento de flexão, esse momento m, ele é igual a quanto? A 25 kN/m. Ao substituir na equação, eu encontro que o momento de z ele vai ter simplesmente um módulo exatamente igual a 19,96, então, 19,96 kN/m. Esse aí é o valor que eu encontro para quem? Para o momento de z, ou seja, para a componente m de z, que se encontra exatamente no eixo z. E vale ressaltar, olha bem, vale ressaltar que esse momento aqui que nós estamos encontrando, como ele se encontra exatamente na direção, na orientação z positiva, então eu vou colocar que esse momento aqui, ele vai ser positivo. É importante você colocar esse sinal para que você tenha a noção, certo, de que o momento ele pode ser tanto positivo e negativo. E na hora que você for transpor esse valor para a equação, você não cometer o risco de colocar o sinal errado. Podemos agora calcular exatamente o momento de flexão em relação à direção y. Então, podemos dizer que o momento de y será igual a. Então, se fizermos a decomposição, nós podemos ver o quê? Que o cateto oposto a θ é exatamente esse cateto, que corresponde a my. Então, eu posso dizer que my ele vai ser exatamente o momento m vezes o seno de 37 graus. Quando eu faço que o momento de y é igual a m seno 37, eu vou achar exatamente um valor de m de y igual a menos 15,04. Então, eu tenho 15,04 kN/m. Agora, amigos, vamos aqui ter uma atenção, porque eu estou vendo que ao fazer a decomposição de m, eu consegui visualizar que essa componente my, ela se encontra como no sentido contrário à orientação positiva de y. Logo, para que eu possa me orientar, para que eu possa achar o meu resultado correto, eu tenho que considerar que esse momento, que é um momento que se encontra exatamente na direção do eixo y, ele é um momento que é negativo. Então, muito interessante porque agora nós encontramos exatamente o que? Os valores do momento em relação ao eixo z e o valor do momento em relação a quem? Ao eixo y. Então, agora precisamos achar exatamente o momento de inércia para o eixo z e para o eixo y, para que assim possamos calcular o quê? As tensões em cada um dos pontos, no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Então, o que faremos agora? Faremos exatamente o cálculo do momento de inércia, pois nós já sabemos que para essa condição, acabamos de determinar que o momento de z ele é igual a 19,96 kN/m. E sabemos que o momento de y ele é igual a menos 15,04 kN/m. Então, nós já temos exatamente esse momento, foi o que nós calculamos agora. O que eu preciso, então, para
aplicar a equação é calcular o que nós vamos chamar de quê? O que nós vamos chamar exatamente do momento de inércia. Porém, vamos verificar que eu tenho uma seção, como eu já falei, uma seção quadrada, onde uma seção quadrada vazada, onde nós podemos dizer que essa seção, na verdade, é uma seção simétrica. Se ela é uma seção simétrica, eu posso dizer que nesse ponto, olha só, nesse ponto aqui é o centroide. Se esse ponto é o centroide, então sabemos que se esse ponto é o centroide, é exatamente nessa direção. Então, sabemos que esse ponto aqui é o centroide. Se esse ponto é o centroide, podemos dizer que é exatamente nessa direção que passa o que chamamos exatamente de quem? Do eixo neutro. Então, podemos dizer que o eixo neutro ele está localizado exatamente sobre o eixo Z aqui. Então, se eu tenho aí o eixo neutro, eu posso agora estabelecer o que precisamos. O que precisamos? Calcular o momento de inércia. Só que eu vou verificar que vamos calcular o momento de inércia em relação tanto ao eixo Z como em relação a quem? Ao eixo Y. Então, eu vou fazer isso aqui, me ajudem, eu vou aqui, fazer um desenho, onde esse desenho ele representa exatamente a nossa seção. Então, eu estou vendo que eu estou diante aqui, de uma seção, onde essa aqui é a nossa seção. Onde eu sei que eu tenho exatamente passando por esse ponto, o que eu vou chamar de quem? Do nosso eixo neutro. Caso, se eu tenho aqui, certo, uma flexão em torno desse eixo, se eu sei que exatamente, eu tenho aqui nessa direção esse momento, e esse momento é o que nós chamamos